Pronto. Estamos gravando. A partir de agora, então, nós vamos começar a segunda parte de modelos atômicos, falando um pouco do surgimento da mecânica quântica, tá? Espero que a aula tenha aí 1h30, 2 horas. Não quero passar disso hoje, tá? Até porque a gente tá todo mundo cansado, já é sexta-feira. Beleza? Bom, para a gente começar a aula, eu vou sugerir que nós façamos uma volta ao primeiro slide da aula passada, onde a gente começou a desenhar o caminho para a construção do nosso modelo atômico. Então, a gente falou muito, e vamos falar mais um pouquinho do modelo de partículas. Espera aí. Tá? Aqui. O modelo de partículas. O modelo de partículas, ele foi começando a ser construído, né, as primeiras informações mais relevantes que a gente pode pensar em termos de modelo atômico foram começar a aparecer. Peraí. Pronto. As primeiras referências a respeito da estrutura do átomo foram começar a aparecer efetivamente a partir do momento da descoberta do elétron, né? A gente falou bastante na aula passada que, para Dalton, o modelo atômico ele estava muito associado a processos de transformação, né? Os postulados de Dalton eram muito mais baseados em transformações, proporção, combinação atômica. Pouco ele fala sobre a estrutura do átomo. Imagina, querida, normal, de buenas, fiquem tranquilos, tá? Eu sei que essas coisas, por incrível que pareça, a aula em casa é mais tenso do que sair, né? Porque nesse sentido, porque você tá preso nas coisas em casa, a gente tem que meio que se programar. Eu fico meio tenso também toda vez que eu vou dar aula, tipo, o meu dia não é a mesma coisa, porque você fica, puta, tá chegando a hora, então é meio relaxa, tá? Fiquem, e também se precisarem sair mais cedo, sem problema, não se apoquentem com isso, tá? Até porque vai ficar gravado, então todas as merdas que eu falar aqui vai ficar gravado. Bom, aí a gente estava falando da situação que, para Dalton, o modelo atômico era construído muito em cima de coisas que ele via. E naquela época, né, século XVII, a gente tem uma série de limitações tecnológicas, então pouco se pôde falar sobre isso. Quando a gente começa a dominar mesmo a eletricidade, aí começam a surgir os questionamentos, né? Sabe o Lord Kelvin, o famoso da escala? Eu não sei se foi ele que falou, mas a ele é atribuída uma frase que diz assim, que chegou um dado momento da física em que praticamente todos os fenômenos estavam descritos. Todos os fenômenos estavam descritos. Isso já no começo do século XIX. Então, era um papo corrente entre os físicos da época de que você não tinha, a física tinha acabado. Tipo, sabe aquela expressão que quem gosta de jogar sabe, né? Você zerou o jogo. Então, no começo do século XIX, já existia um papo, vamos dizer assim, na física, meio que assim, olha, a gente não tem mais o que descobrir. A gente já tem as leis de Newton, a gente já tem o eletromagnetismo, a gente já explica a luz a partir de ondas eletromagnéticas, eu consigo explicar o som, eu consigo explicar as cores, eu consigo explicar a eletricidade, eu consigo explicar tudo. Só tinha duas coisas que os físicos não sabiam explicar. Duas. E as duas eram experimentos extremamente bobinhos. Uma delas nos interessa. Eu vou citar as duas, para quem tiver interesse pode procurar. Um dos problemas que a física não conseguia explicar era o problema do éter. Acreditava-se que as ondas eletromagnéticas se propagavam numa substância chamada éter. O problema é que dentro dessa teoria, essa substância chamada éter, existia um contrassenso muito grande em relação à luz, que a luz era uma onda, já era sabido. Porque a luz, diferente de outras ondas, ela não importa de onde ela venha, não importa para onde ela vá, ela vai sempre se propagar com a mesma velocidade. Esse evento ele é bastante estranho de ser descrito. Quando a gente for falar um pouco de ondulatório, eu vou citar para vocês um experimento mental para ilustrar esse problema da luz. Então, essa pergunta a física não sabia responder. Uma outra pergunta, que essa sim a gente vai falar na aula de hoje, é o problema do corpo negro. Tá? O problema da radiação emitida por um corpo negro. E esse problema, ele vamos dizer assim, a resposta para esse problema é considerada o nascimento da mecânica quântica. E quem faz isso é o Max Planck.
E por que esse cara tem muita importância para a gente na química? Porque a partir das ideias de Max Planck, o conceito de átomo passou a ganhar, vamos dizer assim, considerações quânticas. Então, aquelas coisas que tinham se descoberto a partir do problema do corpo negro começaram a ser usadas por Bohr. Então, para poder falar de Bohr, basicamente o tema da aula é modelo de Bohr, a gente vai falar um pouquinho do problema do corpo negro, vamos falar um pouquinho do problema do efeito fotoelétrico e vamos falar um pouquinho também de de Broglie, tá? Bom, então dentro desse esquema, a gente está começando a sair do modelo de partícula e caminhar, nós estamos começando a sair do modelo de partículas e caminhar para o modelo quântico. Então, a gente pode fazer uma linha divisória, vamos dizer assim, bem mental mesmo, para que a gente divida as duas situações, né? Enquanto a gente estava falando de Dalton, enquanto nós estávamos falando de Thomson, elétron, né? Thomson, elétron, tubo de raios catódicos. E enquanto a gente falou de Rutherford, núcleo, nós estávamos considerando o átomo essencialmente uma entidade composta por matéria. Então, ali tem massa, ali tem carga, as partículas têm velocidade, né? O modelo de Rutherford, por exemplo, assume que os elétrons estão orbitando ao redor do núcleo. Então, quer dizer, é uma partícula, é um modelo basicamente particular, tá? Onde entra Bohr? Bohr, pessoal, ele está no limite do partícula quântico. Bohr. Tá? O Bohr, ele traz algumas ideias do modelo de partículas, mas ele simplesmente considera situações quânticas. Então, assim, na comunidade científica, o modelo de Bohr, a gente fala muito do modelo de Bohr, né, em sala. Quem já teve aula comigo sabe que eu falo muito, eu perco quase 1 hora para falar de Bohr. No entanto, o modelo de Bohr é um modelo muito frágil. Tanto é verdade que as equações propostas por Bohr, elas só funcionam para os átomos hidrogenoides, para um átomo formado por um próton e um elétron. Ou, no máximo, um hélio com um elétron, ou, no máximo, um lítio com um elétron. O problema do modelo de Bohr é que quando a gente começa a colocar vários elétrons, as equações de Bohr entram em colapso e não funcionam mais. Aí você fala, aí dentro daquela premissa que eu tinha falado antes, né? Poxa, mas Danilo, o modelo tão vagabundo, que só serve para o hidrogênio, a gente estuda. Sim, porque o modelo de Bohr, ele trouxe à discussão, trouxe à luz, na verdade, respostas para perguntas muito importantes. Então, é graças ao modelo de Bohr que a gente hoje entende o processo de absorção de energia pelos átomos. É graças ao modelo de... Só para vocês terem uma noção. Em última análise, é graças ao modelo de Bohr que nós temos um aparelho em laboratório para análise de substâncias chamado espectrofotômetro. Ele se baseia na interação dos elétrons com a luz. Então, assim, por mais que o modelo tenha falhas, e isso é uma coisa muito interessante quando você estuda ciência, né? Existe um consenso de quem não entende de ciência, que no Brasil hoje em dia está bem, né, difundido, por incrível que pareça, que a ciência, que assim, você tem ciências exatas e as ciências humanas, e aí as ciências exatas ela chama exata porque ela é exata, e quando você vai estudar ciências exatas, pessoal, você tem um susto, porque nada é consensual, existem linhas de pensamento das mais... É óbvio que tem certas coisas que são consideradas verdades absolutas, né? Certos princípios que não tem como você negar. Mas se você vai estudar a coisa um pouco mais aprofundadamente, você vai ver que o que mais tem é discussão em relação a divergências de pontos de vista, de concepções de modelos, do que outra coisa, tá? Por isso que eu gosto de falar para vocês, ter esse papo com vocês, porque quando você começa a entrar para estudar física, química, com o pé atrás, né, não achando que você vai ouvir só verdades, né, você começa a ter uma abordagem diferente com a matéria. Né? Eu gosto muito de citar o exemplo de quando a gente estuda ligação química, que aí tem aquela história, né? Primeiro mandamento. Estabilizarás com 8 elétrons. Beleza. Aí, mas o hidrogênio não. Mas o hélio não. Mas o boro não. Mas... Aí pronto, já era. Então,
É óbvio que aquilo não é uma verdade. Existem situações, a gente tenta entender e descrever, tá? Quem é que traz a discussão, né, o modelo mesmo, totalmente para uma abordagem quântica? O Schrödinger. Opa, o nome do cara é tão difícil. O Schrödinger. É o famoso da equação de onda de Schrödinger. Tem uma trema nesse O aqui, ó. Tá? Esse a gente vai deixar para falar na próxima aula, porque é daqui que sai o diagrama de Pauling e os números quânticos. Tá? O Schrödinger, ele vai a equação de Schrödinger, né, que a gente ouve tanto falar, também é uma equação que vale só para o hidrogênio. Ou seja, a gente ainda não conseguiu descrever um átomo polieletrônico com um modelo suficientemente confiável, para você ver como a gente está engatinhando ainda. Quer dizer, a gente não, na tabela periódica, não sair do hidrogênio. No que diz respeito a explicar o átomo, né? A gente já manipula átomo radioativo, a gente já sabe fazer um monte de coisa, porém, tenta explicar o átomo. Não dá. Os modelos que a gente tem hoje são modelos super restritos a situações muito simples, tá? O que significa que tem bastante coisa para estudar ainda na vida, tá? Bom, vamos começar então. A gente parou a aula ontem não, quarta, perdão, falando um pouquinho sobre luz, né? Como a gente vai entrar numa abordagem mais quântica, por que eu preciso falar sobre luz com vocês? Precisei falar um pouco. Porque o experimento que a gente vai falar, que é o experimento do efeito fotoelétrico, o experimento da fenda dupla e o experimento oh meu Deus, e o experimento do corpo negro, são experimentos relacionados à luz. Então a gente precisa conhecer um pouquinho sobre ela. Aqui a gente já falou um pouco da frequência, tá? A frequência de uma onda, ela depende do emissor. Quem emite é que modula a frequência. Então, se eu acendo uma lâmpada de LED amarela, eu estou emitindo uma frequência correspondente ao amarelo, tá? Veja que o comprimento de onda visível, né, o que a gente chama de espectro visível, ele é bastante restrito, tá? Ele é bastante restrito. Você consegue enxergar ondas aí por volta de 400 nanômetros até mais ou menos 700 nanômetros. Notem uma coisa, nós estamos falando de luz. E pela teoria da relatividade de Einstein, a luz não só é o corpo, a entidade que se propaga com maior velocidade no universo, esse é o primeiro postulado da teoria da relatividade, como ela também se propaga com uma velocidade constante. A luz não acelera, a luz não desacelera. E isso é muito intrigante. Pode parar para perceber. Se a gente começar a fazer certas perguntas, você começa a entrar em parafuso. Porque coisas aceleram, né? Corpos aceleram, a luz não acelera, ela é aquilo, ela é absoluta. Por que eu quero chamar atenção? Porque se a grandeza da luz é uma grandeza, velocidade da luz, né? É uma grandeza cujo valor é constante, ela depende do comprimento de onda, ela está relacionada, melhor dizendo, com o comprimento de onda e com a frequência. O que a gente observa é que se você tem um produto de dois números cujo valor é constante, a gente diz então que esses números são inversamente proporcionais. Ou seja, ondas longas têm frequência baixa. É muito importante você saber isso, tá? Ondas curtas têm frequência alta. Aí você fala assim, Danilo, mas o que diabo é uma onda longa e uma onda curta? Gente, lembra que eu falei para você do lambda? O lambda é a distância entre esses dois picos. Imagine uma onda como essa que vocês estão vendo aqui em cima. E agora imagine uma onda assim, ó. Quando você mede a distância entre duas cristas, você percebe um comprimento de onda maior. Vamos chamar de lambda 2. E aqui
eu chamo de lambda 1. Tá certo? Então, o que eu quero que você comece a treinar a sua mente? Quando você precisar imaginar uma onda se propagando, pensa numa onda para o violeta. O violeta tem um comprimento de onda curto. Então, ela tem uma frequência longa, uma frequência grande, tá? Ou seja, o número de cristas que passam por aqui, ó, por segundo é muito grande, tá? As cristas vão ficando mais curtinhas e aí vão passando mais cristas, porque a velocidade é constante. Quando você está falando de uma onda longa, por exemplo, para o vermelho ou para o infravermelho, né? Você está falando de ondas com grandes lambdas. Então, quer dizer, se a onda tem um lambda muito grande, vão passar menos cristas por segundo naquele ponto, porque a velocidade da onda é sempre constante. Tá? Essa ideia qualitativa ela é muito importante para quem vai fazer Enem. Tá? Vocês percebem que muitas vezes as questões de física do Enem sequer usam fórmulas. Então, você precisa começar a imaginar o que é uma onda de frequência longa, de frequência grande, e imaginar uma onda de frequência pequena, tá bom? Beleza? Isso vale para qualquer tipo de onda. A gente está falando das ondas do espectro visível, mas isso vale para outras ondas. Por exemplo, aqui você tem o V, né? Quer ver? O V, quer ver? Aqui, ó, tem o V. Vocês sabem que o UV é subdividido em 3 classes, né? Você tem o UV próximo. O que é um UV próximo? Está próximo do violeta visível. Aí, que é o UVA. Aí você tem o UV médio, que é o UVB, e tem o UV distante, que o pessoal chama. Você fala, o que é um UV distante, Danilo? Distante do violeta, mas ele está no ultravioleta. Então as ondas vão mudando a frequência. Acontece com o infravermelho. Olha a faixa grande que eu chamo de infravermelho de ondas. Tá? Depois vem os micro-ondas, que esquentam a água no micro-ondas, tá? E assim por diante. Beleza? Bom, feito essa outra consideração, vamos começar a falar do problema do corpo negro, tá? O problema do corpo negro, na verdade, ele já tinha sido enunciado, tá? Há um tempinho atrás, eu não sei exatamente quem havia falado sobre isso, não me lembro o nome do físico, mas quem acabou levando a fama foi o Planck. O problema do corpo negro, ele consiste num experimento ideal, tá? Como que é esse experimento? Imaginem um corpo completamente negro. O que é um corpo completamente negro? É um corpo que, se ele sofrer, se você irradiar ele com ondas, por exemplo, joga luz nele. Joguei luz. Se eu jogar luz, ele não vai refletir nada, absolutamente nada, e não vai deixar passar nada. Ou seja, ele vai absorver toda a onda que você jogar para ele. Eu estou falando em luz, mas você pode jogar calor, por exemplo, no corpo. Tá? Então, o corpo negro é um corpo ideal na física. Então, eu tenho a seguinte situação. Eu jogo energia no corpo. Como ele é um corpo perfeitamente negro, ele vai irradiar esta energia, né? Que é um processo também de transmissão de calor. Vocês sabem disso, o calor ele pode ser transmitido por irradiação. Na verdade, não é só o calor que pode ser transmitido por irradiação. É qualquer outra forma de onda eletromagnética. Tudo bem? E aí, qual é o problema? O problema todo consiste no seguinte. O experimento... Peraí. O experimento ele consistia no seguinte. Eu vou pegar calor e vou jogar nesse corpo. Tudo bem? Esse corpo, ele vai apresentar-se em uma temperatura que eu vou chamar de Tx. Peraí. O corpo está numa temperatura, tá? Beleza. O que os físicos começaram a perceber é que quando o corpo era aquecido a uma dada temperatura, ele irradiava ondas. Por exemplo, se eu pegar um corpo na temperatura ambiente, então se a temperatura for ambiente, vamos aí uns 300 Kelvin, temperatura ambiente, ele emite uma radiação na faixa do infravermelho. Tá?
Só lembrando que a faixa do infravermelho, espera um pouquinho, ela está abaixo do vermelho. Então presta atenção no que eu vou falar. É uma onda longa, portanto é uma onda longa de frequência baixa. Tá bom? Só que aí o que os caras começaram a fazer? Eles começaram a aumentar a temperatura do corpo e começaram a perceber uma coisa muito estranha. Muito estranha. Muito. Isso aqui, ó. Eu vou dar um zoom no gráfico para a gente poder acompanhar juntos. Aqui. O negócio é o seguinte. No eixo X, você tem aqui a grandeza wavelight, que é o comprimento de onda que a gente vai medir. Aqui, nós temos a intensidade de radiação emitida pelo corpo. Tá bom? E aí, o que deixou os físicos da época sem resposta é que, dependendo da temperatura que você aquecia o corpo, então aqui o corpo ele está a 3.500 Kelvin. Ele tem um pico de emissão, ó, o que é a emissão dele, vamos dizer assim, primordial, num dado comprimento de onda específico. Que está bem na faixa do vermelho, tá vendo? Quando eu vou aumentando a temperatura, aqui para 4.000 kelvins, já muda a intensidade, a frequência, o comprimento de onda emitido. Aqui, mais ainda, mais ainda, mais ainda. Quer dizer, os físicos começaram a perceber que em temperaturas específicas eram detectadas apenas algumas frequências específicas. E isso era uma coisa que, para a física da época, era estranha. Por quê? Porque o raciocínio dos caras é o seguinte, peraí, você está jogando energia. Quando você joga energia, o corpo devia soltar todos os tipos de energia possíveis. Ele devia emitir todos os tipos de comprimentos de ondas que a gente consegue medir. Isso não só não acontecia, como também, o que dá para perceber aqui, ó, isso é uma coisa que a gente vai, o Bohr usou bastante na teoria, perdão. A gente percebe que existe uma tendência meio que padrão de que quanto maior a temperatura, mais na direção do violeta essa luz vai caminhando, né? Depois do verde vem o azul, depois do azul vem o anil, depois do anil vem o violeta, tá? Bom, só para vocês terem uma noção, o problema do corpo negro é usado até hoje para poder detectar a temperatura de estrela. Esse modelo que a gente está analisando aqui, que foi a base da mecânica quântica, ele é usado para medir a temperatura de um corpo celeste. Então, tipo, tem uma estrela, ou um planeta, ou sei lá, qualquer coisa, um quasar, aquelas coisas loucas da astronomia, que os caras falam, olha, aquela estrela está numa temperatura aí de aproximadamente não sei quantos mil kelvins, né? Essa observação, ela vem do tipo de comprimento de onda que eu consigo capturar do corpo. Porque as estrelas, como por exemplo o Sol, são ótimos exemplos de corpos negros. Elas emitem a própria luz delas. Se a gente apagar o Sol, ele vai virar um corpo negro, não tem luz própria. Tá? Então, só para vocês verem como isso acaba gerando uma série de novidades, né, na física, de maneira geral, tá? A mecânica quântica. Bom, então, o problema aqui era o seguinte: como explicar os picos de emissão específicos para cada temperatura do corpo? Bom, aí o Planck, ele vem com um conceito do qual ele mesmo depois se questiona. Ele fala assim, olha, para que eu conseguisse desenvolver a minha teoria, eu precisava admitir isso. Ele traz o conceito de que a energia é quantizada. Tá? Essa frase é uma frase bem estranha de entender, né? Como assim quantizada? Quando a gente olha para coisas assim, por exemplo, ó, se eu chego para vocês e faço, eu gosto muito de citar esse exemplo, eu até cito em aula. Imagina que eu tenho uma régua, tá? Aí essa régua tem o número 1 aqui e aqui ela tem o número 2.
Hum? Se você perguntar para uma criança de, sei lá, 5, 6, 7 anos, que está começando a vida escolar, quantos números você enxerga entre 1 e 2? A criança vai dizer, nenhum. Nenhum. Não enxergo nenhum número entre 1 e 2. Por que a criança tem esse problema? Né? Não é um problema, porque a gente que é mais velho, que estudou matemática, sabe que entre 1 e 2 existe uma continuidade de números. O sistema de numeração que nós trabalhamos hoje, ele não é um sistema de números inteiros. O sistema de números inteiros, ele é um sistema quantizado. Por quê? Porque ele não permite outra coisa que não seja número inteiro. O que o Planck vai trazer na discussão é que a energia é assim também. A energia, ela é transferida, ele usa um termo muito curioso, em pacotes. Só que, aí você fala assim, tá, mas o fato dela ser transferida em pacotes não quer dizer que ela seja quantizada, Danilo. Porque você pode ter pacotes com todos os valores possíveis. Pois muito bem, é aí que entra a história. Porque o Planck, ele calcula os pacotes de energia. Segundo ele, esses pacotes seriam chamados de quantum. Quantum. E ele vai dizer que a energia do quantum é o número inteiro vezes HF. Essa é a equação de Planck. A gente conhece ela de maneira mais rudimentar, né? E igual a HF. Vamos traduzir. E é a energia do quantum, que depois o nosso querido Einstein vai chamar de fóton, certo? Ele vai dizer que a partícula de luz, veja como isso é interessante, né? A ideia de fóton do Einstein, ela resgata o modelo de partícula de Newton. Vocês sabem que o modelo de Newton para a luz é o modelo de partículas. Ele acreditava que a luz era feita de bolinhas. E depois aí depois vem a teoria eletromagnética, que fala, não, a luz é uma onda. Aí vem o Einstein e fala, não, a luz é partícula, tanto é que tem uma coisa chamada fóton. Percebe como aqui a física está brigando com ela mesma até hoje, com essa história? Quer dizer, você vai dizer para mim assim, Danilo, a luz é eletromagnética? Eu vou dizer, olha, tem vários fenômenos que a gente tem no nosso dia a dia que provam que a luz é eletromagnética. Mas você vai dizer, ela é partícula? Tem vários fenômenos que provam que ela é partícula. Então, quer dizer, a ideia é que os modelos eles ficam aqui. A gente usa o modelo de acordo com o que nos interessa. Então, isso aqui ele chamou de energia do quantum. Essa energia ela é muito restrita. Por quê? Porque ela depende de um número inteiro. Então, esse N aqui é inteiro. Isso aqui é a frequência da onda. E aí, isso aqui é o que deixou ele famoso. Por quê? Porque todos esses valores de E, no fundo, serão múltiplos de um número H. Esse H é o número que ele encontrou nas contas dele, que nós chamamos de constante de Planck. Ou seja, o que ele está querendo provar, na verdade? Que a energia no universo, ela só existe em porções de H, vamos escrever assim, energia no universo. Ela só existe em porções de HF, 2HF, 3HF, 4HF e assim sucessivamente. Não existem outros valores de energia no universo que não esses. E isso deixou a física de ponta cabeça, né? A gente que já sabe do final da história pode dar um spoiler. Qual é o spoiler? De fato, o Planck está certo quando ele observa fenômenos em nível quântico, ou seja, fenômenos que ocorrem em dimensões atômicas. E o que está acontecendo aqui, é um fenômeno em dimensão atômica. E a gente vai explicar daqui a pouquinho.
Então, ele não estava errado ao pensar assim. O problema é que quando você vai para o mundo macroscópico, isso perde completamente o sentido. Para nós, a energia é uma coisa contínua. Eu posso pensar em quantos joules eu quiser de energia que eu consigo encontrar na natureza. Exceto quando eu vou procurar isso dentro do átomo. É muito, muito, muito estranho. Quando eu procuro a energia numa queda d'água, num carro em movimento, eu consigo encontrar qualquer valor. Então, no nosso mundo macroscópico, a gente diz que a energia é contínua. No mundo micro, não, tá? Veja que essa coisa do contínuo, ela já se mostra... Daqui a pouco eu falo do fotoelétrico, peraí. Essa ideia de que a gente... Oh, Deus. Ó, isso aqui se chama espectro contínuo. Né? O espectro contínuo de energia, de luz, ele é obtido, por exemplo, de fontes como a luz do Sol. Tá? Esse espectro contínuo, ele revela que quando você está analisando alguma coisa macroscopicamente, você tem uma noção de continuidade. Tá? Porque olha que consequência interessante. Né? A partir do momento que ele relaciona a energia com a frequência, eu consigo entender que cada cor dessa que você está vendo carrega uma energia. Ah, Danilo, mas espera aí. Aqui, então, as cores são contínuas. Então, a energia é contínua. Pois é. No mundo quântico, a gente não tem isso. No mundo quântico, a gente tem essa discrição, discreta. A gente fala que é discreta. A energia é discreta. Tá? Um conjunto de dados discreto é justamente um conjunto de dados que não permite certos valores. Tá bom? Beleza? Bom, ele ganhou o prêmio Nobel por isso, tá? E aí, esse conceito de quantização, ele começou a ser usado para explicar coisas que os caras não conseguiam antes. Quer dizer, parece claro que, por mais bizarro que seja o conceito, ele era um conceito que aparentemente estava faltando, tá? É justamente o que estava faltando para que algumas coisas pudessem andar. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Então vamos continuar. Qualquer coisa vocês me interrompam aí, tá? Ou pelo chat ou pelo áudio mesmo. Fica à vontade. Bom, vamos falar um pouquinho do efeito fotoelétrico. Esse aqui, acho que vocês também já ouviram falar. Eu queria também chamar a atenção de como é que o Einstein resolve o problema, tá? Bom, o efeito fotoelétrico, de maneira muito geral, pessoal, que é um assunto meio complicado, e não é o foco da aula, né? O efeito fotoelétrico, ele foi descoberto por volta de 1830, tá? E ele era chamado de efeito Hertz, em homenagem ao cara que descreveu ele. Muito bem. O que o Hertz percebeu? Que eu conseguia iluminar, eu jogava uma certa radiação eletromagnética em um metal. Não é todo metal que faz isso, tá? Os metais que têm maior facilidade para sofrer efeito fotoelétrico, são metais da família 1A, por exemplo, o lítio, o sódio, o potássio. E aí vai uma pergunta para vocês, não precisa responder no áudio, tá? Não precisa responder no áudio, se não quiser. Se quiser, responde. O que esses elementos, lítio, sódio, potássio, têm de tão especial para serem os melhores elementos para se observar efeitos fotoelétricos? Vou repetir a pergunta. O que esses elementos, o lítio, o sódio e o potássio, têm de tão especial para que a gente tenha eles como os melhores átomos para poder observar efeito fotoelétrico? Tá? A gente vai responder essa pergunta na aula de tabela periódica, tá? Que é o próximo assunto. Depois que a gente terminar modelo atômico e tal, tabela periódica, tá bom? Muito bem. Qual é a ideia do efeito fotoelétrico? Você joga radiação eletromagnética na superfície do metal e constata elétrons sendo arrancados da superfície do metal, tá? Aí você fala, Danilo, mas o que tem de especial nisso? Né? Como é que a física poderia explicar isso? Simples. A luz carrega energia. Ok? A energia, de alguma maneira, estimula o elétron e o elétron é lançado para fora. Só que isso já tinha alguns problemas, porque todo mundo sabia que a luz não era partícula.
Se você considera que a luz é partícula, você ainda pode dizer assim, ela colidiu com o elétron. Eu estou tentando pensar com um cara que sabia física no começo do século XX, tá? A luz poderia bater no elétron, o elétron ser arremessado para fora do átomo e isso causar o efeito. Aí, qual foi a ideia dos caras? Então já que é assim, vamos aumentar a intensidade da luz. Aumenta a intensidade da luz. Então, em vez de você usar uma luz forte, uma luz fraca, usa uma luz forte. Qual era o raciocínio? O que eles esperavam? Olha, se eu aumentar a intensidade, tem mais energia vindo, vai soltar mais elétrons. E nada acontecia. Outra coisa que deixava os físicos muito confusos é por que eu só consigo tirar elétrons se eu jogar determinadas frequências. Para que eu consiga jogar mais ou menos elétron, eu precisaria alterar a frequência. Se eu não alterar a frequência, eu não consigo fazer nenhuma mudança de efeito fotoelétrico. Então, quer dizer, o efeito fotoelétrico ele tinha dois problemas. Opa. Problemas. Primeira pergunta. Por que? Não sei se esse porquê tem acento. O aumento da intensidade da luz não afeta o fluxo de elétrons. Todas as teorias de física da época convergiam para esse ponto. Olha, se do jeito que a gente acha que é a luz, do jeito que a gente acha que é a matéria, se você aumentar a intensidade, você tem que jogar mais elétron para fora do átomo. E isso não acontecia. Outro problema. Qual a relevância da frequência da luz emitida? Tá? Bom, aqui a gente começa a perceber já a importância da mecânica quântica na química. Por quê? Porque para o Einstein, para que o Einstein conseguisse explicar tudo isso, ele vai propor, na verdade, então, qual é a, vamos dizer assim, a resposta do Einstein para essa situação? Bom, primeiro ele admite a existência de uma partícula de luz. Tá? Esse é o primeiro conceito que ele traz. Olha, para você entender isso aqui, o meu modelo, ele vai admitir a presença, a existência de uma partícula chamada fóton. Opa, fóton não. Então, quer dizer, isso aqui já quebra com a teoria eletromagnética da luz. Né? Já quebrou a teoria eletromagnética. A luz é uma perturbação do campo elétrico com campo magnético. Ele vai dizer, não, não, não. Para entender isso aqui, eu não posso admitir que a luz é assim. Tá? Segunda coisa, a energia do fóton ela é dada peraí, por NHF, tá? É uma energia quantizada também, e essa energia ela vai se transformar numa energia que ele vai chamar, e aí ele vai dizer assim, olha, a energia do fóton que você tem que usar para tirar o elétron, imagina que isso aqui agora então, ó, é um fóton, tá? Essa energia do fóton, ela vale um número X, que eu não vou comentar o que é esse número, mais um número Q. Este número Q é quantizado.
Basicamente, o efeito fotoelétrico do Einstein, assim, resumindo muito mesmo, é isso. Ele vai dizer, olha, para você tirar um elétron do metal, você consegue. Você vai ter que dar uma energia para o elétron por meio do fóton, que vale um número x, que ele chama esse número de função trabalho, mais um número Q quantizado. Ou seja, isso, na verdade, explica a importância da frequência da luz no processo. Quer dizer, quando eu iluminava, por exemplo, com uma onda de frequência tal, aquela onda continha um pacote de energia que era suficiente para o elétron ser arrancado. Se eu tentasse jogar ali uma luz de baixa frequência, essa luz de baixa frequência você podia colocar um farol super intenso. O problema não é a intensidade. O problema é, sim, o tipo de frequência. Então, ele começa a vincular essa história de quantização ao elétron. Porque, para pensar, isso aqui é uma propriedade do elétron. Ou seja, ele começa a sugerir, então, que o elétron também tem uma energia quantizada. Tá? Aí você fala, Danilo, mas da onde ele tirou essa ideia? Como eu disse para vocês, ele teve influência de Bohr. Tá? Ele, embora discordasse bastante das teorias de Bohr, ele nunca ficou convencido de que o Bohr estava falando viagem. Tanto é que ele usou algumas coisas muito parecidas com o modelo de Bohr. Tá? Então, isso é mais ou menos o panorama que a gente tem para poder compreender de onde o Bohr tirou a ideia de energia quantizada. Né? Porque do jeito que a gente às vezes fala em sala de aula, a gente começa lá, bom dia, pessoal, então, o modelo de Bohr admite que a energia do elétron é quantizada. Da onde? Ele foi buscar essa informação a partir dos trabalhos desenvolvidos pelo Planck, tá? E que acabam sendo confirmados também pelo Einstein. Tá? Esse aqui é o Planck, essa carinha de tiozinho aí, tá? Beleza? Tranquilo? Bom, se ninguém tiver alguma pergunta, eu posso então agora começar a falar do modelo de Bohr. Deixa eu ver como é que a gente está de hora. Beleza. Vamos falar então um pouquinho do modelo de Bohr, tá? Acho que agora a coisa vai caminhar um pouquinho mais. Então aqui eu coloquei o espectro de ondas da luz, né? Como a gente já tinha visto antes. A gente nem tem muito mais o que falar dele aqui, tá? Eu queria que vocês olhassem para essa figura aqui embaixo, pessoal, tá? Que é um experimento que foi idealizado pelo Newton, né? A primeira teoria de luz assim significativa veio do Newton, né? O cara é foda, né? Tipo, o cara descobre toda a mecânica e não bastasse ainda descobre a ótica, né? Não descobre, porque já tinha muita coisa descoberta, mas ele fala muita coisa sobre ótica também, né? Então, isso aqui é o espectro da luz solar, tá? Isso aqui é o espectro da luz branca. Quando a gente fala que a luz é uma composição de várias cores, é nesse sentido, tá? Lá, quando a gente tiver aula de ótica, sim, ótica, muito legal, ótica, eu acho legal pra caramba, a gente vai entender esse processo aqui, tá? Então, eu pego uma luz branca, incido a luz num prisma, tá? O Newton fez exatamente assim. E projeto essa luz numa parede. Deixo a luz bater na parede. E eu vou ver um arco-íris. Né? O Newton, ele explicava isso admitindo que, na verdade, a luz era feita por partículas diferentes. E essas partículas mudavam de... Olha o que ele falava. Mudavam de velocidade. E essa mudança de velocidade gerava esse tipo de desvio. A única coisa que ele errou é ao dizer que quando a luz passava do ar para o vidro, ela aumentava a velocidade. Ele acreditava que havia um aumento de velocidade, tá? A gente sabe que não é verdade isso, né? Também sabemos explicar, não sei se vocês manjam esse assunto, por que que você tem divisão das cores, né? Por que que todas as cores não batem no mesmo lugar? Porque para cada cor, ou melhor, né, sendo mais correto, para cada frequência, o prisma vai ter um índice de refração diferente. Então, por exemplo, vocês percebam que a luz violeta foi a que mais desviou, tá vendo? Enquanto que a vermelha quase não desvia, tá? Isso acontece por quê? Porque o índice de refração para a luz violeta é maior do que para a luz vermelha, tá? Beleza? E aí, só mais uma curiosidade sobre ótica, pessoal.
Esse evento aqui, esse tipo de dispersão da luz, explica por que quando está entardecendo a gente enxerga essa cor aqui no céu. Ó, tá? Porque no entardecer, o Sol ele está quase se pondo em relação a gente. Então imagina que você é um observador aqui, ó, e aqui está a linha do horizonte, o Sol está quase aqui. Ó. Quando o Sol se posiciona nessa situação, ele emite luz, a luz passa pela atmosfera, as outras cores desviam absurdamente, e o vermelho é o vermelho, alaranjado é o que você consegue perceber um pouquinho no horizonte. Tá? Essa coloração mudando também é explicado por conta disso. Mas, o que o Bohr queria explicar? E aí eu deixei essa discussão na aula de ontem, no finalzinho dela. O Bohr queria explicar esse experimento aqui proposto pelo Kirchhoff. Ele, sabe o Kirchhoff desgraçado? Da lei de Kirchhoff? Na verdade é o Robert Bunsen, o mesmo cara do bico de Bunsen, e o Kirchhoff, tá? Esse experimento, na verdade, ele já tinha sido feito muito tempo antes. O Bohr ele teve acesso a isso, explicou isso já em 1910, por aí. 1910, 15. O experimento, então, era pegar uma luz e imitar o Newton. Só que a luz que eles pegavam não era luz natural. Era uma luz de uma lâmpada. Tá? Uma lâmpada. E para cada lâmpada aparecia um padrão diferente. Tá? Então, eles pegavam a lâmpada, emitiam a luz, ela passava num prisma, e quando era projetada na parede, tinham buracos. Então, você tinha uma situação totalmente diferente de um padrão. E aí você começa a pensar o seguinte, né? A luz está sendo emitida de átomos. Esses átomos estão emitindo apenas algumas cores. Então, e como a gente já sabe, por Planck, que E é igual a HF, quer dizer, a frequência de uma onda tem relação com a sua energia, o que a gente começa a entender a partir da análise de Bohr? Opa, peraí, esse átomo, quando excitado, só emite pacotes de energia específicos. Então, a premissa aqui do Bohr é pensar que a energia no átomo é quantizada. É quantizada. Seja lá o que está acontecendo ali, esse átomo está sendo excitado, está sendo, vamos dizer assim, obrigado a emitir energia, e ele só consegue emitir determinados valores de energia específicos. E isso chamou muita atenção dele também, porque quando você troca o átomo, as bandas, né, que a gente chama, isso aqui a gente costuma chamar de banda, tá? As bandas de luz mudam. Então, por exemplo, o sódio, ele já emite uma banda meio no laranja. O bário, por exemplo, já vai emitir uma banda no verde. Isso daí depende do elemento, tá? Fiquem atentos, pessoal, porque a palavra-chave aqui no vestibular é o teste de chama. Teste de chama. O teste de chama consiste em você pegar um composto químico, esquentar, aquecer ele e observar que ele emite uma luz específica. Quer dizer, uma espécie de corpo negro, né? E para cada elemento vai haver emissão de determinadas frequências específicas, tá? O que o Bohr faz, então? Ele começa a tentar construir um modelo para o átomo de hidrogênio para poder explicar essas bandas. Tá? Qual é a situação, então, que se coloca? Para que o modelo seja confiável, ele precisa explicar por que o hidrogênio emite essas cores. Então, a ideia dele é tentar construir equações matemáticas para que ele consiga calcular a energia que está sendo emitida de dentro do átomo. Tudo bem? E aí ele vai buscar, então, as referências na mecânica quântica. No entanto, ele tinha uma influência do nosso querido Rutherford. Tanto é que em algumas apostilas, o modelo de Bohr vem com esse nome, ó, Rutherford e Bohr. E aqui foi o problema dele. Porque, vamos, novamente, né? A gente sabe o final da história, então é fácil criticar. O que ele está presenciando aqui, nessa observação, isso aqui, é um fenômeno quântico.
certo? Ninguém tem dúvida de que isso é um fenômeno quântico. Afinal de contas, você vê só pacotes de energia saindo da coisa. Então, isso aqui é um evento quântico. Qual é o problema? Para ele construir o átomo dele, ele vai admitir a existência de núcleo e eletrosfera. Quando eu admito a existência de núcleo, eletrosfera, e eu começo a explicar isso por forças da mecânica clássica, ele está usando o modelo clássico. Então, talvez o modelo de Bohr não tenha tido mais, vamos dizer assim, sucesso, porque ele tinha premissas totalmente bizarras. Ele estava usando coisas que ele via no mundo macroscópico para tentar explicar coisas microscópicas. E veja como, no limite, ele ainda conseguiu chegar num resultado. Porque o átomo de hidrogênio é explicado por Bohr. Tipo, quando você vai estudar na química, faculdade, lá, você vai fazer modelo, você vai estudar mecânica quântica, o modelo que a gente estuda é o modelo de Bohr. Equação de Bohr para o átomo de hidrogênio. Você consegue calcular a energia certinha dessas ondas emitidas. Aqui. Então, assim, ele tem uma precisão muito boa. Só que passou daquilo, ele já não consegue mais explicar, tá bom? Então, por isso que eu falei para vocês aqui, pessoal, perdão, deixa eu voltar de novo aqui. Ó, por isso que eu comecei aqui, falando que Bohr, ele está meio que no limbo da mecânica clássica e da mecânica quântica. Porque ele usa coisas clássicas para explicar coisas quânticas, tá? Mesmo assim, é um modelo bem interessante. Tá? Vamos lá. Vamos primeiro ler juntos, depois a gente faz rabiscos, tá? Bom, aqui estão os 4 postulados, tá? Que a gente precisa saber. E depois eu falo um pouco sobre os problemas, tá? Do modelo. Primeiro postulado: os elétrons ocupam determinados níveis de energia ou camadas eletrônicas. Essas camadas eletrônicas, segundo Bohr, são quantizadas. Quantizadas. Tá? De onde ele tirou isso, Danilo? Da cabeça dele. Ele não tinha como provar que isso era verdade. Ele partiu desta premissa para construir o modelo. Ele diz assim, olha, cada elétron tem uma energia quantizada, dada por um número múltiplo de uma constante. Um múltiplo inteiro de uma constante. A constante é a constante de Planck. A constante de Planck, gente, ela é a constante... Quando a gente estuda a gravitação universal, não tem a constante gravitacional, que ninguém sabe que porra é. O que é essa constante gravitacional? O que ela representa? Ninguém sabe, o Newton não sabia. A constante de Planck, ela tem exatamente esse mesmo sentido. Que porra é essa constante? Porque, por exemplo, lá na física da eletricidade, quando você calcula a lei de Coulomb, tudo bem? Tranquilo aqui? Vocês lembram o que era essa constante? Qual o significado dela? A gente trabalha sempre com ela 9, 10 a nona, não é? Mas porque a gente está no vácuo. Se você mudar o vácuo, muda o valor do K. A constante gravitacional não tem isso, porque a gravitação só acontece no vácuo. Então, tem algumas constantes que elas são literalmente uma pedra no sapato da física. Em que sentido? Ninguém sabe por que ela existe. Só que se você tirar ela da equação, o modelo perde o valor. Outra constante que chama muita atenção, a constante cosmológica do Einstein, também. No modelo da relatividade dele, para que a equação desse certo, ele precisou botar um número ali. Nem ele sabia o que era aquilo. Ele falava, quando perguntado sobre isso, de que aquilo, na verdade, era Deus. Aquilo era Deus falando. E como a gente não conseguia entender, provavelmente a gente botou um número ali para conseguir entender o processo. Bem poético isso, né? Enfim. Então, os elétrons têm uma energia quantizada. Veja como é mais fácil, espero que esteja sendo mais fácil, compreender o conceito de quantização depois dessa discussão de quase uma hora. Né? Que é uma coisa que a gente não consegue fazer em aula por conta de uma série de circunstâncias. Tá? Numa aula presencial. O elétron, outra coisa estranha. Que ele, X. O elétron não pode ter energia zero. Ou seja,
estar parado no núcleo. Depois eu vou explicar para vocês, na hora que eu for rabiscar, que história é essa do elétron ter energia zero, como que funcionaria isso, tá? Em uma camada, que seria uma órbita, né, podemos chamar assim, o elétron, porque veja que para o Bohr não existe subnível, né? Tem muito aluno que começa a olhar para essa teoria e começa a pensar no nível, subnível, spin. Não, ele está usando o átomo de hidrogênio, gente. Como que um cara que está usando um átomo que tem um elétron miserável vai falar em subnível, orbital P? Esquece aquilo. Isso vem depois, isso vem 10, mais ou menos uns 10, 12 anos depois de Bohr, tá? Já por volta de 1925, 30. Então, em uma camada, que seria uma suposta órbita, o elétron possui energia constante. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia do elétron em relação ao núcleo. E quanto mais distante dele, maior a sua energia. Então, ele vai vincular... primeiro ele fala que a energia do elétron é quantizada. Depois ele diz que a energia está vinculada a uma posição. Presta atenção. Então, ó, energia vinculada à posição do elétron. E aí, é aí que entra a resposta da questão do vestibular, que é órbitas quantizadas. Porque pensa, se a energia é quantizada, ou seja, só tem alguns valores, e essa energia depende da posição, logo, só existem algumas posições permitidas para o elétron. Simples. O elétron ou está aqui, ou está aqui, ou aqui. E no meio, não tem essa posição. Porque como ele não, para ele estar naquela posição, ele precisaria ter uma energia que no mundo quântico não existe. É um número de energia que não existe. Então, quando a gente fala em órbita energética, né, a resposta sempre para a questão de Bohr é órbita energética, órbita quantizada, órbita estacionária, também é um termo que se usa, órbita estacionária com energia constante, tá? Beleza? E aí o quarto item é o item da transição eletrônica. Eu vou ler, tá? Depois a gente reflete, porque tem bastante coisa para desenhar aqui. Então ele fala aqui, ó, para passar de um nível de menor energia para um de maior, ou seja, de mais próximo do núcleo para mais distante do núcleo, o elétron absorve uma quantidade apropriada de energia. Sabe de onde ele tirou essa quantidade apropriada de energia? Do fóton. Ele usa a ideia de fóton para poder falar, olha, quando vem um fótonzinho com energia tal, se essa energia for ideal para o elétron transitar, ele transita. Mas, Danilo, o que isso tem a ver? Vamos lá. Ao fazer o caminho inverso, sim, porque o elétron ele vai, segundo a teoria de Bohr, né? Ele vai receber o fóton, vai se excitar e ser forçado a trocar de posição. Quando ele troca de posição, essa troca ela é transitória. O elétron volta para a sua órbita original e nessa volta para a órbita original, ele reemite a radiação. Ou seja, ele vai emitir radiações específicas quando voltar para certas órbitas. Vamos continuar lendo aqui, ó. Ao fazer o caminho inverso, do nível de maior para o de menor energia, ele libera a energia. A quantidade de energia que é absorvida ou liberada por um elétron corresponde exatamente à diferença entre um nível e outro. Depois eu mostro um exemplo. Como existem apenas algumas órbitas possíveis, há somente alguns valores de energia. Por isso, a denominação de energia quantizada. Então, quer dizer, cada transição de órbita requer um pacote de energia específico. Como no mundo quântico a energia caminha por pacotes, tem pacotes que o átomo simplesmente não absorve. Você joga, porque assim, a nossa ideia de continuidade, veja como é muito difícil da gente aceitar isso assim de primeira, né? Na nossa ideia de continuidade, a gente pensa assim, o elétron está lá quietinho, vem energia,
ele pega essa energia e muda de órbita. A mecânica quântica vai dizer não, não é qualquer energia. Por exemplo, se você iluminar o átomo com uma luz vermelha, pode ser que nenhum elétron pule. Porque aquele pacote de energia não serve para o átomo, para o elétron mudar de órbita. Cada pacotinho provocará uma transiçãozinha. Então, por exemplo, eu não lembro se foi o Marco que perguntou ontem da história do... Deixa eu voltar. Ah, não, era aqui que eu queria voltar, na verdade. O que nós estamos vendo aqui, essas 4 cores, no modelo de Bohr? São 4 tipos de transições. Então, tem algum elétron que recebeu um pacote de fóton violeta, meio roxo, transitou e reemitiu. Tem um outro átomo que, de repente, o elétron pegou um pacote de luz dessa frequência e transitou. Então, cada bandinha é uma transição. Quer dizer, o átomo de hidrogênio ele tem 4 possíveis transições. Teve um átomo que o elétron transitou nessa energia, teve um outro átomo que o elétron transitou nessa energia. Então, ó, esse pacote de energia é um pacote pequeno. Lembra que a onda vermelha tem energia pequena? Frequência pequena, energia pequena. Tem uma outra transição bem energética, ó, já na faixa do violeta. E tem átomo, gente, que tem transição eletrônica que você não enxerga. Ultravioleta, infravermelho, tá? Isso começa a explicar a radiação do corpo negro, né? Por que o corpo vai recebendo energia e vai mudando de cor? Porque para cada energia que ele recebe, são algumas transições que são permitidas. E aí ele esquenta o material e o material vai emitir a luz, tá? A mecânica quântica começa a ser explicada com esse tipo de conceito, tá? Perguntas até aqui, gente. Eu vou começar a desenhar o átomo de Bohr. Beleza. Então tá aqui. Isso aqui é um protótipo de átomo. Obviamente, nós estamos fora de escala, tá? Estamos fora de escala. Então, o que o Bohr fala? Vamos falar um pouco sobre ele. A primeira coisa que ele fala, no postulado lá, é que o elétron tem uma energia, né? Uma energia constante e quantizada. Como é que ele se baseia para... Em que premissa ele se baseia para poder entender a energia do elétron? O elétron, para ele, tem massa, carga e velocidade. Ok? E o núcleo também tem uma carga. Nós estamos analisando o átomo hidrogenoide. Então, o núcleo tem uma carga. Então, para pensar um pouquinho. Se o elétron tem uma massa e tem velocidade, eu posso dizer que ele tem uma parte da sua energia na forma de cinética. mv² sobre 2. Tudo bem? Entretanto, o fato dele estar numa órbita, então ele pode estar numa órbita qualquer aqui, eu desenhei só 3 linhazinhas, tá? Eu não consegui desenhar bonitinho, tá, gente? Perdão, o átomo ficou meio de criança, tá? Meio ovalado, assim. O Bohr considerava que a órbita era circular, tá? Ele, inclusive, fala de força centrípeta. É todo um modelo muito mecânico. O que ele não traz de mecânico na história? A história da energia quantizada, né? Então, ele vai dizer assim, olha, o elétron tem uma energia cinética, ok? Mas o elétron também interage com o próton. Quando duas cargas interagem, o elétron e o próton, surge entre elas uma energia potencial elétrica. Quando nós tivermos aula de eletricidade, na parte de eletrostática, a gente vai dar uma aula, é uma aula de 2 horas só para falar de energia potencial elétrica. Porque se você não entende energia potencial elétrica, você não sabe o que é potencial elétrico, você não sabe o que é DDP, e você não sabe basicamente por que o elétron anda. Então, isso é uma coisa... Mas basicamente a energia potencial elétrica, ela depende da distância entre as cargas, tá? O que o Bohr fala? Ele vai dizer que quanto mais próximo tiver o elétron... Então, antes disso, peraí. Então, ó, essa energia do elétron, ela é constante
E ela é quantizada. A gente já entende os dois conceitos. Constante, ok. Quer dizer, cada órbita que o elétron descrever, ele estará com a sua energia constante. Constante. E a energia dessa órbita é diferente desta, e entre elas não existe nenhuma energia permitida. Então, ou o elétron está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Tá? É basicamente essa a ideia. Outra coisa importante que ele fala, né? Quanto mais próximo do núcleo, isso a gente precisa anotar de novo. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia total do elétron. Só a propósito, tá? Uma curiosidade, você não precisa saber isso, mas ele calculou quais eram as possíveis energias do elétron num átomo de hidrogênio, tá? E ele chegou a uma expressão do tipo assim, ó, a energia do elétron no átomo de hidrogênio, ela vale menos 13,6 sobre N ao quadrado elétron-volt. Tá? Isso aqui é uma das primeiras conclusões que o Bohr chega sobre a quantização de energia. Vamos analisar essa expressão para você entender. Primeiro eu quero chamar a atenção de você para o que significa elétron-volt. EV é uma unidade chamada elétron-volt. Tá? É uma unidade de energia. A gente usa o elétron-volt para medir energia de partículas na escala quântica. Então, quando você vai medir, por exemplo, a energia cinética de um elétron, um fóton, um quark, essas coisas malucas, eles usam elétron-volt, tá? Um elétron-volt corresponde em joules a 1,6 10 a menos 19 joules. Tá? Vocês conhecem esse número de algum lugar? Parece a carga elétrica, né? Na verdade, não é a carga elétrica, isso não é Coulomb, tá? Depois eu explico de onde veio esse número. Não importa muito de onde ele veio agora. O que importa aqui é você olhar para essa equação, e porque aí o Bohr ele vai fazer uma ressalva. Tá vendo esse N aqui, ó? O Bohr diz, olha, isso aqui tem que ser inteiro. Opa. Isso aqui tem que ser inteiro. Você percebe que quando ele impõe essa condição, primeiro, não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Porque não pode ter número dividido por zero. Então significa que a energia do elétron nunca será zero. Ou seja, ele não vai cair no núcleo nunca. Nunca, 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 nunca. Mas a energia dele varia. Por exemplo, se você colocar N igual a 1, você tem uma energia E1. Se eu coloco N igual a 2, você tem uma energia E2. E o que seriam os N's? São as órbitas. Órbita 1, órbita 2, órbita 3. São as órbitas. Tá? Notem uma coisa muito importante. Ele não fala que quanto mais próximo, menor a energia? Gente, a energia do elétron é negativa, percebam isso. Isso aqui talvez seja uma coisa meio tensa. Se vocês tiverem dúvida, parem e eu explico de novo. Pensa assim, ó, na matemática. Você tem um número negativo dividido por um número positivo, chamado x. Tá certo? Que é o nosso n ao quadrado. Quando esse número é muito grande, você concorda que o resultado vai ficar pouco negativo? Pouco negativo. Por outro lado, quando esse x de baixo é pequeno,
o número fica muito negativo. Então, quer dizer, ele começa a mostrar claramente que existe uma ordem crescente de energia, de dentro para fora. Existe uma ordem crescente de energia. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer com isso, né? Sabe quem vai olhar para isso e falar, caraca, Linus Pauling. É daqui que vem a ideia do diagrama. O Linus Pauling vai ordenar as energias possíveis para um átomo qualquer. Só que, por que a gente não fala sobre ele agora, né? Porque ele vai usar os dados da mecânica quântica. Porque o Bohr, ele teve alguns dados aqui que meio que deram uma bugada. Ele não conseguiu explicar algumas coisas, tá? Beleza? Tá? Outra coisa que eu queria que você imaginasse, isso você vai precisar de um exercício de imaginez mesmo. Qual é o valor dessa energia se o N for infinito? Põe o número infinito aqui. Vai dar um número praticamente zero. A energia no infinito é zero. Praticamente zero. Tá? Ou seja, o que você tem que começar a entender? Imagina que eu pegue um elétron e faça isso aqui, ó. Eu saia da órbita de menor energia, ou seja, da órbita mais negativa, e comece a caminhar para fora do átomo. Essa órbita mais negativa vai ficando menos negativa, menos negativa, menos negativa, até que você levou ele para o infinito, a energia vai ser zero. Sabe, ele usa uma expressão muito interessante, ele fala assim, o átomo é como se fosse um poço de energia. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia do elétron. Quanto mais para fora do poço, mais próximo do zero é a energia. Ele compara o átomo como um poço de energia. Tá? Beleza? Olha lá, estamos no tempo, tá? Só mais um pouquinho eu já acabo, tá? Não toma muito tempo de vocês. Muito bem. Então, diante dessa exposição aqui, eu vou explicar agora o filé mignon da história, né? Que é a transição eletrônica. Porque assim, enquanto ele está falando tudo isso, tá todo mundo olhando para ele e coçando a barba. Sei. Esse cara aí tá loucaço, velho. Tá loucaço. Só que a hora que ele usa isso para explicar a luz, aí pronto. Olha, tá vendo isso aqui que eu mostrei? Eu vou usar isso para explicar isso aqui, ó. Agora eu quero explicar essa porcaria aqui. Eu vou usar essa concepção de átomo para explicar cor por cor das bandas do átomo de hidrogênio quando foi excitado, tá bom? Como que ele vai fazer isso? Aí ele vai usar a ideia de transição eletrônica. Tá? Quando cai Bohr, gente, em termos de texto, essas coisas todas, quando cai Bohr, o negócio é a transição. Tá? Vamos lá falar um pouquinho da transição eletrônica, então. Tá? Peraí. Tá, beleza. Ô, Gabi, se você quiser que eu fale alguma coisa aí que você caiu, eu vi que você caiu aí, mas se quiser eu falo alguma coisa, tá? Quando vocês caírem, gente, pode pedir para voltar, tá? Puta, professora, você falou tal coisa aí, volta aí, não se acanhem, tá? Porque assim, não fica com vergonha de perguntar, tipo assim, ai, eu vou atrapalhar a aula. Não relaxa, tá? Beleza, tá, tranquilo. Eu tô falando isso porque, assim, como é um sistema diferente de aula, né, não dá pra gente, a gente tem que entender essa situação. Então, às vezes cai, volta, né? Tipo assim, não vai cair, tomar banho e voltar, né? Ah, pô, fiquei meia hora fora, né? Mas, assim, se vocês caírem por qualquer motivo, pode pedir para voltar. Então, ó, vamos falar da transição eletrônica. Tá, vamos lá. Novo desenho. Então, ó, nós temos três órbitas aqui, tá? Não vamos usar muita diferente, não. Então, ó, eu tenho uma órbita, deixa eu colocar em branco, vou precisar de coisa. Então, ó, eu tenho uma órbita com energia E1, tenho uma órbita com energia E2, tenho uma órbita com energia E3. Certo? Então, a gente tem, se nós temos três níveis de energia,
significa que você tem possíveis transições de órbita. Por exemplo, se eu faço uma transição da órbita 1 para a órbita 2, entre essas órbitas existe uma diferença de energia, não existe? Ó? Então, para que eu consiga transitar da órbita 1 para 2, eu preciso de um pacote de energia chamado ΔE, cujo valor tem que ser E2 menos E1, a diferença. Eu vou chamar esse pacote de ΔE'. Tá bom? Outras possibilidades de transições. Órbita 1 para órbita 3. A transição de uma órbita 1 para uma órbita 3, ela vai requerer um pacote de energia diferente. Ela vai requerer um ΔE2, que vale E3 menos E1. Ok? Outra transição de órbita que eu posso ter, 2, 3. Aí vocês começam a entender, por exemplo, depois se vocês tiverem curiosidade, procurem na internet, no Google mesmo, espectro do átomo de hélio, espectro do átomo de fulano. Quanto mais elétrons tem no átomo, mais bandas você vê. Porque para pensar, quanto mais elétron tem, mais chance de ter transição de órbita você tem. Tá? Então, assim, você pega uns diagramas de energia para átomos muito grandes, tem transição de órbitas absurdas. Aqui eu teria um ΔE, 3 linhas, que vale E3 menos E2. Pronto. Tá? Nosso exemplo de átomo, então, ele pode ter 3 transições de órbita. Tá. Esses ΔEs, eles são lançados no átomo. Então, imagina aqui uma energia chegando no átomo com um valor desses. Por exemplo, vamos supor uma energia ΔE1. Se o teu elétron está aqui, ó, quietinho da Silva. Teu elétron está aqui. Se o átomo de hidrogênio receber uma energia num pacote ΔE1, vamos lembrar que a energia vem na forma de vários pacotes. Mas esse átomo só vai usar 3 tipos, ou ΔT1, ou ΔE1, ou ΔE2, ou ΔE3. Esses pacotes eram os pacotes previstos pelo Planck. A energia caminha na forma de pacotes. Então, se você está jogando energia no cara, você não está jogando todos os valores possíveis, está jogando pacotes. Se um pacote desse aqui chegar no átomo, ele vai ser absorvido pelo elétron. Então, a transição, ela começa, vamos chamar de item A, com absorção do quantum, esse é o termo, tá? Quantum pelo elétron. Tá? O Bohr, ele vai afirmar que esse pacote de energia, ele pode vir na forma de luz, pode vir na forma de calor, pode vir na forma de eletricidade. Tá? Então, por exemplo, não, depois eu falo, por exemplo, senão eu vou contar o segredo. Não vou falar nada. Beleza. Eu posso excitar um átomo de várias maneiras. Como esse átomo vai responder? Então, primeiro o elétron absorve o quantum daquele específico para ele usar, para ele variar a órbita. Aí ele promove o chamado salto quântico. Agora tudo faz sentido, né? O que é um salto quântico? É um salto com energia quantizada. Tá? E aí ele vai para uma órbita onde ele estará excitado. Então o elétron estará excitado.
Como o pacote que ele recebeu é um pacote ΔE1, como nós estamos vendo aqui, o pacote ΔE1 permite ele transitar da órbita 1 para a órbita 2. Então, põe ele aqui, ó. Pluk. Ele simplesmente salta. Aqui, ó. Absorveu o quantum. Tá? Só que, como tudo na natureza, os sistemas tendem a ter o menor nível de energia possível. Aquilo que a gente vive falando na química de estabilidade. Os átomos se ligam para ficar estáveis. Esse conceito de estabilidade tem a ver com a energia do sistema. Então, o sistema átomo quer estar da forma menos energética possível. Ou seja, o elétron ele não vai ficar ali para sempre. Ele tende a retornar para a órbita. Então, item C, retorno para a órbita de origem. E é esse retorno para a órbita de origem que eu consigo detectar. Como assim, Danilo? Lembra do princípio da conservação da energia? Se o elétron tem uma energia vinculada à posição, você concorda comigo que a hora que ele tiver que voltar para cá, ó, imagine ele retornando para a órbita. Ele vai passar de um nível de energia E2, que ele estava excitado, para a órbita E1. Para ele assumir a energia que ele tinha antes, ele vai ter que jogar para fora, adivinha o quê? O pacote. Ele emite o pacote ΔE de volta. Tudo bem? Só que qual é a ponderação que o Bohr faz? É a seguinte. Não importa como ele recebeu a luz, a energia. Ele pode ter recebido na forma de luz, ele pode ter recebido na forma de calor, ele pode ter recebido na forma de eletricidade. Quando ele devolver, ele vai devolver necessariamente na forma de fóton. Só que o fóton, ele tem uma energia quantizada. Isso explica, por exemplo, por que que o hidrogênio, quando excitado pela eletricidade na lâmpada, emite certas cores. Cada cor que nós vemos naquele espectro descontínuo é, na verdade, resultado de um tipo de transição. Você tem transições de alta energia, né? Vamos lembrar aqui, ó, por Planck, a energia é igual a H vezes F. Então, por exemplo, se você enxerga uma luz ultravioleta vindo do átomo de hidrogênio, você é capaz de saber qual transição está acontecendo lá dentro. Porque o Bohr tem uma equação para isso. Se você estiver enxergando luz vermelha ou azul, qualquer cor que você consiga enxergar é, na verdade, até as que você não consegue enxergar, né? Você tem aparelhos que detectam radiação ultravioleta, tá? Tem átomo que, quando excitado, emite UV. Tem átomo que, quando excitado, emite infravermelho, tá? Beleza? Essa é basicamente a concepção que Bohr dá para o átomo de hidrogênio. Beleza? Aqui tem umas figurinhas, só para a gente dar uma reforçada nisso. Ó. Aqui tem um modelinho, ó. Esse aqui eu tirei de um livro. Mas eu acho sempre interessante a gente construir juntos, né? Que isso, a gente vai construindo o raciocínio. Então, ó, cada órbita corresponde a um nível de energia. Quanto mais afastadas do núcleo, mais energias têm as órbitas. Isso aqui é o que vai dar origem aos números quânticos principais, ó. Os níveis de energia de Bohr vão ser usados no modelo quântico, né, quântico de verdade mesmo, para poder falar dos níveis de energia, tá? Aí o que acontece? Ó, quando o elétron recebe energia, ele salta de um primeiro nível para um nível superior. Aqui é uma transição 1-2. Podia ser uma transição 1-3, 2-3, enfim, tá? Tem vários tipos de transição dependendo do átomo. Tá? E aí, na volta,
ele reemite a energia na forma do fóton. E aí sim, a gente consegue concluir o fenômeno quântico, tá? Beleza? Deixa eu ver como nós estamos de horário aqui. Ah, legal, vai dar. Beleza. Dá até para terminar um pouquinho mais cedo. Bom, para a gente meio que ir encerrando por enquanto, vamos falar dos problemas do modelo de Bohr. Tá? Os problemas do modelo de Bohr vão ser usados para a gente como gancho para entrar na mecânica quântica propriamente dita. E aí falar dos números quânticos. Tá bom? Modelo quântico, ó. Vamos ler juntos aqui. Tem coisas que eu não vou citar agora, porque não vai valer a pena. Eu vou entrar na aula que vem, tá? O modelo de Bohr descreve o comportamento de átomos de hidrogênio e íons. Opa. Dudinha voltando. Boa, Duda. Isso aí. Se quiser pedir para eu voltar, eu volto, tá? Ó, o modelo de Bohr descreve o comportamento dos átomos de hidrogênio e íons com apenas um elétron. Um elétron. Sistemas de vários elétrons não são incluídos. Olha lá, isso é um problema. Como é que você me traz um modelo que só explica o hidrogênio? Você não consegue explicar nem o hélio, né? O átomo de hidrogênio no modelo de Bohr teria que ser um disco plano. Gente, presta atenção nisso. Veja como isso é complexo. Se vocês voltarem aqui no slide, nesse aqui, ó. A órbita do elétron não é 3D. Ele não admite o elétron, ele não consegue modelar o elétron com uma órbita tridimensional. Ele acha que existe só um disco de órbita, que nem um planeta, né? O planeta, ou a Lua, por exemplo, ela tem um plano orbital, não tem? Se você pegar o plano orbital da Terra com o Sol e pegar o plano orbital da Lua com a Terra, eles são diferentes. E a ideia do modelo de Bohr era considerar que era um plano orbital. Por isso que tem muita gente que fala que o modelo de Bohr parece com um sistema planetário, essa ideia que começou a ser trazida pelo Rutherford, né? Que ela acaba sendo reforçada por conta desse probleminha, tá? Ele não consegue entender o átomo como uma estrutura tridimensional, ou pelo menos o movimento do elétron, né? Outro problema de Bohr, ele explica por que a lâmpada de hidrogênio tem cor, mas ele não explica a ligação química. Ó, ligações químicas no modelo de Bohr não podem ser entendidas. Ou seja, o modelo não explica. Então, quer dizer, não é um modelo que você vai usar muito. Não é um modelo ele não é um modelo confiável, tá? A noção de órbita definida do elétron em torno do núcleo, em 1927, conflitava com o princípio da incerteza descoberto por Heisenberg. A gente vai falar do princípio da incerteza na aula que vem, porque aí sim, o princípio da incerteza, ele traz um outro conceito quântico para a gente, né? Lembra que você tem que trazer para a aula que vem o conceito quântico da energia quantizada. Agora a gente vai trazer um outro conceito, que é o conceito do princípio da incerteza. Na próxima aula a gente fala, tá? E um terceiro ponto que nós vamos ter que falar também na próxima aula é o problema do de Broglie, né? Por exemplo, a luz, né? Voltar à história da luz. A luz, ela foi descrita por Newton como partícula, por Maxwell por campo eletromagnético. Volta a ser descrita por Einstein como partícula. Então, quer dizer, existia uma dualidade onda-partícula associada à luz, ok? Um cara chamado Louis de Broglie, deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui. A carinha dele é marota, esse aqui é o Heisenberg, tá? A gente vai discutir na aula que vem. Olha o de Broglie, olha a carinha de maroto dele. Olha esse cabelinho, parece uma peruca. O de Broglie, gente, ele olhou para essa história. Deixa eu voltar aqui. O de Broglie olhou para essa história de caráter dual e falou assim: peraí, a luz tem um caráter onda-partícula, né? Será que a partícula também tem um caráter onda-partícula? Ele pensou assim: eu tenho duas coisas no universo, onda e matéria. Se as ondas podem se comportar como matéria, para Einstein falar do efeito fotoelétrico, ele teve que falar que a luz é partícula. Será que eu não consigo criar um modelo para atribuir à matéria um caráter ondulatório?
E ele consegue. Ele ganha o prêmio Nobel com isso. A equação de de Broglie, ela permite com que você calcule o comprimento de onda de um elétron, desde que o elétron esteja em repouso. Tá? Então, assim, todas essas coisas pipocando fazem com que o modelo de Bohr realmente seja um modelo ali dentro, obviamente, muito famoso, tá? Teve a sua utilidade. Por exemplo, a primeira coisa que o Schrödinger vai apresentar é que o elétron tem uma quantização de energia. Então, ele pegou a ideia de Bohr, né? Por mais que o modelo tenha sido primitivo, ele pega a ideia de Bohr para poder falar, tá bom? Beleza, pessoal? Então, acho que por hoje deu, ó. Eu falei que eram 2 horas, deu 1 hora e 43 minutos. Então, não estou tão atrasado. Queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa. Tudo certo? Tudo tranquilos? Então tá bom. Peraí. Deixa eu pausar aqui a gravação, então. Ô, Danilo, Oi, fala, Gabi. você tinha falado que quando um elemento, tipo em um elemento, a cada elétron que ele tem, que vai fazer um salto, ele apresenta uma faixa no espectro, lembra? Lembro. Então, por que que na imagem da lâmpada de hidrogênio, que só tem um elétron, ele apresenta 4 faixas de espectro? Ah, tá. Eu esperava essa pergunta de alguém. Estava até demorando essa pergunta. Peraí. Aqui, né? Bom, o que o Bohr chega à conclusão? Que embora o hidrogênio tenha um elétron, primeiro que assim, né? A gente precisa entender que essas 4 faixas, elas foram identificadas. Por exemplo, hoje nós sabemos que o hidrogênio tem uma transição já na faixa do ultravioleta distante. Tá? Ele consegue manifestar transições nessa faixa. Então significa que não são 4. Mas vamos admitir que sejam 4. O que isso quer dizer, na verdade, é que supondo que sejam 4 transições, a gente deveria imaginar que o hidrogênio, o elétron do hidrogênio, ele podia estar assim, ó. Aqui, 2, 3, 4. Então ele pode fazer uma órbita. 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5. Ele pode ir para uma 4ª órbita aqui, 5ª órbita. Então, quer dizer, o problema do número de bandas, ele tem a ver com quantas transições você consegue provocar no elétron. Porque também tem um problema, viu? Se eu der uma energia muito grande, um pacote de energia grande, eu solto o elétron e ele não volta mais. Ele não volta mais. Quando você transita o elétron da camada 1 para a camada infinita, significa que você ionizou o átomo, tá? E as medidas dele conseguem provar que a energia de ionização do hidrogênio vai exatamente ao encontro daquela equação. Então, assim, respondendo à sua pergunta, por que 4 órbitas? Porque ele estava fazendo 4 transições. Isso não... E aí uma coisa que você tem que tentar entender, Gabi, não é que o mesmo átomo faz todas as transições. Pensa que aqui na lâmpada de hidrogênio, você tem um monte de hidrogênios. Então, assim, a luzinha que você está vendo aqui, ó, deixa eu voltar. Perdão. Essa cor que você está vendo é um átomo emitindo ultravioleta. Esse aqui é um outro átomo transitando. Esse aqui é um 3º átomo. Esse aqui é um 4º átomo. Tá? O que é mais interessante do que você se ater a 4 bandas? São 4 átomos diferentes, transitando cada um do seu jeito. É perceber que algumas bandas nunca aparecem. O que significa o não aparecimento de uma banda? Existem transições que são impossíveis de acontecer para o hidrogênio. Você pode deixar o hidrogênio o resto da vida ali transitando, o elétron transita, ele não vai conseguir emitir uma faixa no amarelo. O que significa? Ele não aceita o pacote amarelo. Porque talvez as órbitas dele não tenham aquele intervalo correspondente ao amarelo. Porque, na verdade, não sei se vocês perceberam, gente, essa cor, ela está relacionada ao ΔE que ele recebe. Lembra daquele slide anterior?
Então, quer dizer, se você não está vendo cor amarela, significa que o hidrogênio não aceita o pacote de luz amarelo. Se você não está vendo a cor verde, significa que o hidrogênio não está aceitando o pacote de cor verde. Deu para entender mais ou menos, Gabi? Deu sim, obrigado. Beleza. Mais alguém, gente? Aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Então, por exemplo, vamos supor que esse ΔE é vermelho. Esse ΔE é azul. E esse aqui é verde. Você só vai ver 3 bandas. Você não vai ver o amarelo. Você não vai ver nenhuma outra cor. Daí, por isso, se explica, então, que cada átomo tem o seu padrão de espectro. Né? Você compara o espectro de um átomo com o outro, você vai ver que tem padrões diferentes. Tá? Inclusive, voltando à astronomia, para encerrar, é pelo padrão de espectro das estrelas que eles deduzem que elementos tem lá dentro. Então, por exemplo, como é que os caras sabem que o Sol tem hélio? Como que prova que tá cheio de hélio, emitindo hélio por conta da fusão do hidrogênio? Porque o padrão de emissão de espectro solar, quando analisado nos aparelhos sensíveis, ele detecta picos de emissão característicos do hélio. Picos de transição eletrônica característicos do hélio. Fala, puta, ali tem hélio, cara. Eles conseguem detectar todos os átomos que estão emitindo padrões, espectros específicos, e eles conseguem meio que determinar, tem tal elemento, não tem tal. Tá? Beleza? Então tá bom. Se ninguém tem mais nada para perguntar, eu vou fechar aqui a gravação. Tá? Obrigado pela aula, vocês todos. Amanhã, sábado, provavelmente por volta da meio-dia, eu mando para vocês o calendário, o cronograma de aulas para a semana que vem. Tá bom? E aí a gente vai conversando pelo WhatsApp. Beleza, crianças? Beijos, viu? Para todos vocês. Tenham um bom fim de semana, lindos. Tchau, prof. Tchau. Fiquem com Deus, tá? Tchau, prof.